Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo, mãe da Headphone, e eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre a Audio Dream. A Audio Dream, pra quem não sabe, é uma fabricante brasileira de fones de ouvido feitos sob medida. São os famosos in-ear custom. O que são esses fones? São fones que são feitos sob medida para o canal auditivo de uma pessoa, e eles são voltados principalmente para o uso profissional, para artistas usarem em palco, né, e terem o retorno daquilo que o resto da banda está fazendo, ouvindo a um volume seguro por conta do isolamento proporcionado pelo fone feito para você. Mas é um tipo de fone que também acabou se tornando popular entre os entusiastas de fones de ouvido por trazer justamente um isolamento muito forte contra ruídos externos e uma qualidade de som potencialmente muito alta. A Audio Dream é uma fabricante desse tipo de fone aqui no Brasil. Existem outras marcas, como por exemplo, tem a Ear Sound, tem a Extreme Ears. Só que parece que a Audio Dream é a única que também foca no mercado entusiasta audiófilo, né? No mercado não profissional. E por conta disso, eles têm feito alguns investimentos, assim, alguns avanços que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, em termos de acabamento, né? Eles têm investido em acessórios, né? No acabamento dos fones ser realmente diferenciados. E além disso, eles têm trazido também algumas coisas bem diferentes em termos de tecnologia. A primeira coisa bem diferente que eles lançaram foi o Somnium ST, que é um fone que traz falantes eletrostáticos também. É um tipo diferente de alto-falante. Caso você não saiba do que se trata, dá uma olhada aqui embaixo no link do Guia Cuba, tá? Porque eu falo sobre os diferentes tipos de alto-falante. E assim, não é o primeiro fone a trazer falantes eletrostáticos. Hoje em dia, assim, existem vários outros, mas acho que fone customizado, esse aqui é o primeiro que eu saiba. Pode até ser que tenha algum outro, mas eu não sei. E eles também agora trouxeram esse aqui. E esse eu acho que é sim o primeiro no mundo. É o Diaboli, tá? Ele custa 13 mil reais, perdão. Antes de você dar rage no teclado, calma, tá? Esse tipo de fone não é barato, tá? Fones feitos sob medida. Então, antes de você vir aqui, pistola nos comentários. Vai olhar quanto custa um JH Audio, um 64 Ears, um Ultimate Ears, tá? Pra você entender como é que funciona esse mercado. Aí depois, se você quiser, você reclama. Mas ele traz justamente isso. São 2 alto-falantes eletrostáticos e um planar magnético por lado. Então é um tipo de fone bem diferente. Vou falar pra vocês o que eu achei dele. Bom, fisicamente é o seguinte. Essa aqui é uma versão universal do Diaboli, tá? Eu acho que ele vai ser vendido como universal também, mas ele é principalmente um fone custom feito sob medida. O acabamento é muito bom, como eu tenho dito, assim, a Audio Dream ela tem realmente investido muito nisso. E cara, olha isso aqui. Peraí, chegar pertinho aqui pra vocês verem. A qualidade aqui, cara, sabe, dessa madeira, desse acabamento. Esse aqui, inclusive, parece um pouco tipo a Noite Estrelada do Van Gogh, sabe, de outra cor. Né, com logo metalizado, assim. Isso é madeira estabilizada, é muito bonito, sabe, muito bonito mesmo. Esse cabo é um cabo bem padrão de fones custom, tá? Eles têm hoje alguns opcionais, então eles têm um cabo que, se eu não me engano, é de prata. Eles têm essa case aqui, por exemplo, cara, que é de couro genuíno também, assim, artesanal, sabe? Lindíssima. Ela também é um opcional pro fone. E é realmente assim, cara, é bem legal esse capricho que eles estão trazendo aqui nos produtos, né? Ele se torna muito mais luxuoso do que um fone de ouvido custom comum. Em termos de conforto e encaixe, não vou falar muito, porque não é tão relevante assim. Sim, é legal. Mas, né, o foco são os customs. Mas eu consigo um ótimo resultado com ele aqui. A única questão esse fone, o Diaboli, o isolamento não é tão forte. Eu vou falar mais sobre isso adiante, mas ele tem 2 orifícios de ventilação em cada um dos lados. Isso acaba fazendo com que o isolamento sofra um pouquinho. Mas isso traz algumas vantagens bem claras, né? Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos agora entrar no som. Bom, no unboxing que eu fiz desse fone, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima. Eu falei sobre o quanto esse fone foi diferente do que eu imaginei. Por quê? Quando eu vi que ele era um fone que trazia, né, um falante planar magnético por lado, eu pensei que fosse ser um fone que fosse ter graves mais pesados, né, que seguisse uma linha mais ou menos com a do Motus, que é um outro Audio Dream que eu também já avaliei, olha aqui caso você não tenha visto. Mas não foi isso que eu encontrei. Assim, eu não encontrei uma sonoridade pesada nos graves, meio que pelo contrário. O que eu encontrei foi uma assinatura extremamente correta, com uma tonalidade, cara, que pra mim é muito equilibrada. Eu vou começar falando dos graves, tá? Que são justamente o que mais me surpreendeu aqui. Falantes planar magnéticos, né, justamente costumam ter como destaque o desempenho nos graves. Não quer dizer que eles sejam exagerados, né, mas é um tipo de frequência que eles têm meio que muita facilidade para fazer bonito, vamos dizer assim.
E eu achei que esse fone fosse ter graves mais pesados, mas não. Os graves são muito corretos aqui, mas muito mesmo. Em termos de presença, eu acho que eles são assim, cara, no ponto, sabe? Não são nem um pouco exagerados, mas também não estão faltando. Em termos técnicos, eles são muito legais. Eles têm uma extensão infinita, basicamente. Assim, você toca, cara, coisas extremamente graves, né? Ali na casa dos 20 Hz, ele vai sem nenhuma dificuldade. E eles têm uma pegada, cara, que surpreendentemente é mais seca do que a do Somnium e do Somnium ST. Ele não chega a ser tão seco quanto o AD8, então assim, ele tá meio que no meio termo aí entre entre o AD8 e o Somnium ST. Ele acaba tendo uma pegada que, cara, eu sei que é clichê falar isso, mas são aquele caso clássico, assim, dos graves que, putz, se requisitados eles vão aparecer. Então assim, se a música tiver graves mais comedidos, os graves vão ficar muito ali na deles. Agora, se a música tiver aquela pegada mais autoritária, com mais força, né, mais cheia, ele vai responder também. Então, assim, quase que são graves sob demanda, sabe? Eu acho que eu realmente, assim, eu não tenho do que reclamar nessa região, cara. Pra mim, eu acho que, tipo, a palavra de ordem nos graves do Diaboli é precisão. Precisão é a palavra que define pra mim os graves desse fone. É realmente, assim, espetacular o que ele faz aqui. Nos médios é o seguinte, eles... Cara, eu continuo com os elogios. São médios que são muito tranquilos, muito naturais. Não são médios que parecem... assim, em termos de tonalidade, eles são excelentes, sabe? Não sinto nenhum tipo de artificialidade na maneira como ele mostra, cara, vozes, pianos, guitarras. Não são... Talvez eles, em relação aos agudos, possam ser ligeiramente recuados, mas muito pouco. Eu acho que ele só não é aquele fone que tem aqueles médios mais proeminentes, né? E mais tridimensionais. Ele é um fone que tem uma presença que eu considero mais equilibrada nessa região. Assim, eu gosto muito do que ele faz aqui. É quase como se fosse assim, um meio termo muito bem feito entre meio que tipo, mais transparência e presença nos graves e uma assinatura um pouco mais musical, mais sedosa. Ele tá realmente assim... no meio termo fantástico entre essas características. Então, assim, a maneira como ele mostra o timbre, né, dos médios, de vozes, qualquer coisa, assim, é muito bom mesmo. E ele tem uma característica interessante por conta daqueles orifícios que eu falei na parte física, né, sobre isolamento. O que acontece? Como ele tem esses orifícios, para mim eu acho que ele acaba basicamente sendo um fone semi-aberto. Então ele, por um lado, traz algum isolamento que você esperaria de um in-ear, né? E essa sonoridade mais cheia que in-ears trazem. Mas, por outro lado, ele traz um grau de arejamento assim, e de expansividade no som que é muito inusitado para um fone desse tipo. É muito diferente. Em algum lugar, é um pouco uma experiência que me remete, por incrível que pareça, ao KOS KPH30i, porque é um fone que, tipo, ele tem uma sonoridade que você não espera para um fone desse tipo, né? Porque ele vai muito além das expectativas, né? Por exemplo, esse KOS, né? Ele é um fone muito pequenininho, mas ele tem uma sonoridade muito grande, mas ao mesmo tempo muito aberta. Aqui meio que é por aí, sabe? Você não tem a sensação enclausurada de um in-ear, mas ao mesmo tempo você não tem a sonoridade, talvez, tipo, aérea e etérea demais de muitos fones abertos, sabe? Você meio que acaba tendo um pouco das duas coisas. Você tem a força e a autoridade de um som de in-ear, né? O peso de um som de in-ear, mas ao mesmo tempo você também tem meio que assim um pouco do arejamento de um headphone aberto, sabe? Ele tem uma sonoridade grande, assim, realmente tipo, arejada, tranquila nesse sentido. É muito diferente isso aqui, sabe? E muito bom. E por último, os agudos é o seguinte, essa eu acho que é a região que mais mostra onde esse fone tem a personalidade mais forte, né? Por conta dos falantes eletrostáticos. O que acontece? São agudos que eu não considero exagerados, mas eles são sim um pouco fortes, mas a parada é que o que você tem, o que você parece ter, é muita abertura, muito detalhamento, assim, muitas informações. Eu acho que a palavra que mais define é claridade. Eu lembro da primeira vez que eu testei um fone eletrostático na vida, um Stax. Eu lembro que a minha sensação era que, quando eu escutei aquele fone, era como se tudo que eu já tivesse escutado até o momento tivesse um cobertor em cima. Aqui você não chega nesse grau de abertura, mas você tem um pouco disso, sabe? Você fica impressionado com a quantidade de informação que ele extrai das tuas gravações. É muita coisa que vem, sabe?
E não é de uma maneira agressiva. Eu até acho que pode ter gente que pode interpretar isso como agressividade, porque é muita informação, mas não é como eu vejo. Eu acho que eu acho que a única crítica que eu faria aos agudos é que em algumas situações eu acho que eles podem ser um pouquinho finos em termos de timbre. Mas é só um detalhe, eu acho que realmente assim é muita informação, é muito detalhe que esse fone tira. A extensão é muito alta dos agudos, sabe? Assim, você percebe que ele meio que não tem limite, sabe? Ele só vai, entendeu? Então, assim, você acaba tendo uma sensação de textura, de conseguir escutar muito bem, assim, cada nuance, cada detalhe, sabe? É fantástico. E ele alia isso a uma sonoridade que é natural, entendeu? Então, assim, até me levando para a conclusão, é um fone que ele é muito diferente do que você espera, porque, assim, tonalmente ele é excepcionalmente correto, mas muito correto. E ele consegue aliar uma extração de detalhes muito forte a uma assinatura que é tranquila, sabe? É diferente, por exemplo, do Audio Dream AD8, né? Que é um fone que eu acho assim, fenomenal em termos de detalhamento, ele é absurdo, só que meio que você paga um preço por isso, porque ele é um pouco estéril, sabe? É um fone que pode ser meio analítico. Aqui não, você tem a extração absurda de detalhes, né? A extensão absurda, só que meio que você não paga nenhum preço por isso, porque ele é muito agradável, muito equilibrado ainda. De novo, pode ter gente que vai achar ele um pouco agressivo, mas assim, eu definitivamente não sou uma dessas pessoas. Eu acho que é fantástico. E só uma observação, né, que eu não falei antes aqui no vídeo, mas só vou falar agora, esse fone é muito difícil de tocar. Assim, é surpreendente. Cara, pra eu botar lá no Sabage, eu tenho que botar o ganho no alto. Então, assim, esse infelizmente não é um fone para você plugar no seu smartphone e nem em qualquer DAP, assim. Acaba que talvez o mais apropriado seja um sistema de mesa. Mas assim, cara, se você tem a bala na agulha para vir aqui, você tem um sistema com bastante potência, né, e você quer um in-ear, cara, o Diabo, ele certamente entrou no grupo dos melhores in-ears que eu já ouvi na vida. É fantástico. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.